a minha regra principal como ministro do Evangelho é somente a Escritura. Então, isso às vezes pode até parecer chato, mas para mim, se algo não pode ser comprovado biblicamente, não é importante, não é essencial. Pode existir, coexistir, contribuir, mas jamais será objeto do meu esforço principal atender coisas que não possam ser justificadas biblicamente. Eu procurei, ao longo desses anos, me guiar e realmente colocar a minha mente no texto, na Escritura, na Palavra. Para mim, o sola Escritura não pode ser só um discurso, não pode ser só um slogan, só uma bandeira que a gente usa. Tem que ser real, tem que ser realidade. E os irmãos perceberão com o tempo que é assim, em todos os momentos. E não leve jamais isso como uma forma de ser chato, ou algo assim. Mas eu sempre vou estar dizendo, isso pode ser justificado biblicamente. Estamos aqui seguindo realmente o texto bíblico. E se você não conseguir me provar ou me mostrar, não vai me convencer, não vai ganhar a minha atenção nesse sentido. Porque nós precisamos ser bíblicos não só no discurso, mas na prática. Não é fácil, não é fácil. Sempre há lutas nesse sentido, mas tentaremos nos guiar desta maneira. E já que nós temos a incumbência hoje de falar sobre presbíteros e diáconos, uma vez que os irmãos estão aí na iminência de terem a sua eleição, eu vou então falar o que a Escritura fala sobre isso. E não tem como fugir muito dos textos clássicos, Não são muitos os textos bíblicos que falam sobre isso. O principal, o maior de todos, é o que nós vamos ler agora, que é 1 Timóteo 3. Então vamos ler a palavra de Deus, 1 Timóteo capítulo 3. Vamos ler esse capítulo todo. Assim diz a palavra: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? E não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Jesus Cristo. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Até aí a leitura da palavra de Deus. Então vejam
que são instruções diretas de Paulo a Timóteo, porque Timóteo estava em Éfeso e lá ele precisava organizar a igreja local. Não era qualquer igreja. Éfeso, nesses dias aqui, era a terceira maior cidade do mundo. Ficava só atrás de Roma, a capital do império, e Alexandria, a cidade do conhecimento, né, lá no Egito. Era a cidade que tinha provavelmente a maior e mais importante igreja do mundo naqueles dias. Desde um certo tempo, o coração missionário da igreja havia mudado de posição. Você sabe, tudo começou em Jerusalém. No começo, estavam todos os apóstolos ali, os discípulos ali, o Espírito Santo veio ali, eles falaram das línguas das nações, eles saíram e foram evangelizar, mais ou menos, né? Demoraram um pouco, só foram mesmo quando o Senhor trouxe o quê? Tribulação. Só parece-me que isso é interessante, né? Eu falei sobre isso na mensagem, sobre o papel da tribulação, mas me parece que a igreja só age mesmo, só vai para valer quando o Senhor manda lutas, dificuldades. Parece que quando está tudo paz e amor, né, tranquilidade, parece que às vezes as coisas não acontecem. Mas isso é um parênteses. E de fato lá em Atos 8 é quando a igreja sai da sua zona de conforto, para usar um termo aí moderno, né, e sai de Jerusalém e vai até Samaria. Não são os apóstolos que vão, é Filipe, um dos 7 nomeados lá para servir às mesas. E depois, sim, a igreja começa a se expandir, mas então o coração missionário da igreja sai de Jerusalém e vai para Antioquia. Antioquia da Síria, capital da Síria. Tem esse nome por causa aquela dinastia de imperadores ou reis sírios chamados de Antíocos. O pior de todos, né, conhecido como Antíoco Epifânio, o cara que profanou o templo lá no 2º século antes de Cristo. Antioquia era a cidade mais importante da Síria, uma grande cidade naqueles dias, né, e foi no começo o quartel-general da igreja cristã. Atos 13, você encontra o apóstolo Paulo ali, né, é para lá que o Barnabé leva Paulo. Barnabé começa, junto com outros irmãos ali, né, esse movimento missionário de expansão da igreja pelo Império Romano, mas faltava o cara que ia ser o cabeça desse avanço todo, que era justamente o mais inusitado dos caras, que era o apóstolo Paulo. Então Saulo, perseguidor da igreja, um homem violento, um homem, né, legalista, ou seja, o pior perfil possível. Mas é esse que o Senhor escolhe, converte, transforma, né, e o leva depois de Damasco para Antioquia. É ali que Saulo, então agora chamado Paulo, apóstolo, se torna o principal nome aí da expansão missionária. E veja que nas 3 viagens missionárias de Paulo, ele sempre vai e faz círculos cada vez mais amplos, né? Na primeira viagem ele fica mais na região da Galácia, na segunda viagem ele vai mesmo até a Turquia e a Ásia Menor, e só na terceira que ele alcança a Europa, né, Filipos, e finalmente chega lá, né, Corinto e as cidades gregas, e vai alcançar mesmo o mundo ocidental, o Ocidente, talvez mais para frente, né, como ele queria ir até a Espanha, ele disse. Acho que nunca foi, alguns acham que ele foi, não há certeza sobre isso, mas acabou em Roma como prisioneiro. Tudo começou lá em Antioquia. Só que Antioquia era muito longe, lá bem próximo do Oriente Médio ainda. Para poder realmente ser um fomento missionário, precisava de um centro mais ocidental, mais, né, próximo do que hoje a gente chama de Europa. E é Éfeso justamente essa cidade. O apóstolo Paulo entende isso tão claramente que Éfeso é a cidade que ele passa mais tempo durante todo o seu ministério. Quais foram as 2 cidades que Paulo passou mais tempo, né? Éfeso primeiro, Corinto segundo. Corinto já Europa, já Grécia, né? Éfeso ainda é a Ásia Menor, ainda é do outro lado da Macedônia. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Isso só aconteceu quando ele foi finalmente até Filipos. Mas é Éfeso que se torna ali, por ser uma grande cidade,
mas não é tão vigiada quanto Roma. Por isso que Roma demorou muito tempo para ser a principal igreja. Aliás, Roma só se tornou a principal igreja cristã já nos tempos do papado. Já nos tempos em que começa a ter essa proeminência do bispo de Roma, quando então também há o enfraquecimento do Império Romano do Ocidente. É nesse período que se eleva grandemente a figura do bispo de Roma, e a igreja então, Roma se torna a principal igreja, aí vai acontecer o cativeiro romano, o católico romano da igreja até a reforma no século XVI. Detalhes históricos apenas. Mas por que a importância de Éfeso? Está antes disso, está bem no começo. Pela sua localização geográfica, estratégica, pelo tamanho da cidade. Paulo fica 3 anos ali, ensinando na escola de Tirano. Graças a esse trabalho de Paulo em Éfeso, ele consegue alcançar toda aquela região da Ásia Menor. Quando você lê Apocalipse e vê as 7 igrejas da Ásia, qual é a primeira? Éfeso. Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, 7 igrejas, todas ao redor de Éfeso. Não exatamente ao redor, porque Éfeso era um porto, ficava bem no litoral, mas as outras igrejas faziam uma espécie de ferradura, um semicírculo a partir de Éfeso, depois vinha Esmirna, depois vinha Pérgamo, depois vinha Sardes, e havia outras além das 7 ali, por exemplo, Colossos, Hierápolis, todas as cidades da Ásia Menor, que na época era uma colônia romana altamente desenvolvida em termos de comércio, em termos de educação, tudo que havia, digamos assim, de desenvolvimento humano naqueles dias estava ali na região da Ásia Menor, cuja capital, primeira cidade, era Éfeso. Ali Paulo disse: Timóteo, é aqui que você vai pastorear. Um rapaz jovem, inexperiente nesse sentido, tímido, com muitas dificuldades de comunicação aparentemente, não era um retórico, alguém com grande habilidade de discurso, não era, mas era a pessoa que Deus queria que cuidasse dos assuntos de Paulo, do reino, do evangelho, lá naquela cidade. E é por isso que Paulo, já velho, já no fim da sua trajetória, dedica 2 cartas a Timóteo. Ninguém foi alvo de algo assim na história. Dedica 2 cartas a Timóteo, a fim de ajudá-lo no pastoreio. E a principal coisa que Paulo quer aqui é que Timóteo entenda que ele não pode pastorear sozinho. Que Deus não chamou ninguém para pastorear sozinho. A instrução que o Senhor dá, através de Paulo a Timóteo, é que ele precisa escolher ali, promover a escolha de ajudantes. E quem são esses? Os presbíteros e os diáconos. Os 2 grupos, os 2 ofícios. Só há 2 ofícios na igreja. O Senhor só estabeleceu essas 2 ordens: presbíteros e diáconos. Não há outro cargo, oficialmente falando, na igreja bíblica, na igreja do Novo Testamento. Contudo, esses 2 ofícios são de suma importância. Eles não são ofícios rivais. Eles não são ofícios hierarquicamente estabelecidos, como se, digamos, os presbíteros fossem mais importantes do que os diáconos. Essa distinção não é bíblica. Essa distinção é nossa. A nossa tradição como igreja presbiteriana, igreja local, coloca o diácono como um cargo de 2ª categoria, o presbítero de 1ª categoria. Isso é um erro crasso. Isso não é seguir a Escritura. São ofícios diferentes, mas ambos igualmente honráveis, que merecem a honra de vida e necessários, de grande importância. Às vezes na igreja funciona assim, Se o rapaz é um bom diácono, a gente promove ele para presbítero. E às vezes aí estraga tudo. Porque, em geral,
quem tem o dom de diácono, só tem o dom de diácono. E quem tem o dom de presbítero, só tem o dom de presbítero. Se você colocar o presbítero para fazer a função de diácono, vai fazer ela mal feita. Se você colocar o diácono para fazer a função de presbítero, mesma coisa. Os dons são diversos, certo? Mas o Senhor dá a cada um o que é necessário. O pastor que tem o dom de ensino, não necessariamente ele vai ter o dom de aconselhar, mas outro vai ter esse dom de aconselhar e é quem deve cumprir essa missão, essa função. A pior coisa que a igreja pode fazer com o seu pastor é achar que ele tem todas as funções e deve fazer todas as coisas. Vai ser a pior coisa possível porque ele não tem quem quer que seja. Ele até vai fazer mal feito. Ele vai fazer bem feito aquilo para o que Deus o chamou. As demais coisas, ele vai fazer tudo meia boca. A igreja vai ser prejudicada, porque ela não vai receber. E o resto dos que estão ali, que têm a função necessária para exercer, não vão exercer e vão ficar ociosos. Paulo colocou, na maior igreja do mundo, na mais importante sede da missão do mundo, um pastor com muitas limitações, mas porque ele entendia que, se todos ali, presbíteros e diáconos, cumprissem a sua parte como devia ser, a igreja funcionava muito bem. E é assim, meus irmãos. Uma das piores coisas que a gente pode fazer com a igreja é culto à personalidade. Hoje a gente vive a era, dos pregadores popstar. Vive a era, dos ídolos também gospel. Nada mais ridículo e absurdo do que isso. O que diria Paulo, quando ele escreveu 1 Coríntios 3? Nós somos só servos. Todos nós. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Pedro? E vejam que Paulo está usando os principais nomes da história da igreja. São, exceto Apolo, os demais são apóstolos. Quem é Paulo? Quem é Pedro? Quem é Apolo? Quem é João? Nós somos só míseros servos. Nós somos só lavradores. Vocês são a lavoura, mas é Deus quem dá todo o crescimento. Então, nós precisamos ter a coragem, como eu disse desde o início, de sermos bíblicos. E sermos bíblicos significa entender qual é o papel, qual é a função de cada um no corpo de Cristo. E por isso, no momento de escolher oficiais, sejam eles presbíteros, sejam eles diáconos, o que conta não são os números que nós idealizamos. Uma das minhas dificuldades, que eu não tenho vergonha nem medo de falar disso, mas que eu enfrentei em pastoreios anteriores, era justamente a necessidade de cotas. A gente acha às vezes que a eleição para presbítero e diácono é cumprir cotas. A igreja tem que ter, se tem 300 pessoas, tem que ter 10 presbíteros e 20 diáconos. Tem que cumprir a cota. Nós não somos eleição para vereador, nós não estamos aqui preenchendo distritos, preenchendo vagas, cargos políticos. Não é isso. Presbíteros e diáconos são vocacionados. São vocacionados. Quem é que vocaciona? Quem é que chama? Deus. Somente Deus. Só Ele pode dar esse chamado. Então entendam, não é o seu voto. Não é porque você coloca lá no papel o nome de alguém
e eventualmente essa pessoa alcança os 50% mais um, seja qual for a regra que a gente siga na eleição, não é porque esse nome alcança que automaticamente virou presbítero. Ou o nosso papelzinho é mágico. Na hora que a gente põe o nome ali, e aí se der 50% mais um, magicamente o sujeito virou presbítero. Qual é o papel da eleição? O papel da eleição é pura e simplesmente uma atitude de reconhecimento. É reconhecer quem já é, quem já tem esse chamado, esse dom. E por isso, não é cota, não é preencher cota. Uma vez a gente estava planejando as coisas, a igreja estava crescendo bastante e a gente tinha um problema de estacionamento. A gente alugava 2, 3 estacionamentos ali em volta para poder colocar carro dos crentes, porque não cabia na igreja. Aí veio a seguinte determinação: precisamos eleger 30 diáconos. Eu perguntei, mas por que 30 diáconos? Porque a nossa escala é assim, a gente tem que usar 5 de manhã, 5 de noite e tal, na soma, ok, para dar certo, considerando que sempre tem um outro que falha aqui e tal, não vai, 30 dá certo. Ok, muito lógico, muito humanamente falando, muito apropriado, mas e a Bíblia com isso? Ou seja, então significa que nós dizemos para Deus, a gente tem carro demais aqui, e a gente precisa de 30 diáconos, e o Senhor se vire. Porque nós vamos votar aqui domingo. E nós vamos escolher 30. E o Senhor se vire. E trate de colocar 30 aqui, porque a gente decidiu que vai ser 30. É assim mesmo? Ou está tudo errado? Ou a gente não entendeu nada? Porque para começar, diácono é agora manobrista? Essa é a função real de diácono, é manobrista. Já que eu preciso de 30 manobristas, ou de 5 por noite, na escala de tal e tal, faz a conta. Está tudo errado, meus irmãos, não é assim que funciona. A igreja não é isso. Vamos com calma, vamos recomeçar as coisas do zero, não é assim não. Será que Deus vocacionou 30 diáconos aqui na nossa igreja ou não? Temos mesmo. Pode ser que tenha 60, ok, beleza, maravilhoso. Mas se tiver só 10. E se Deus só nos deu 10 diáconos? Nós vamos forçar 30? Vocês sabem o que acontece quando a gente faz isso. 5 cai fora no primeiro ano. Fora os outros problemas que vão se acumular depois. Olha, se o sujeito vocacionado já tem dificuldade para fazer a tarefa, porque cuidar de gente não é fácil, é muita reclamação toda hora. Se o sujeito vocacionado já é uma barra desempenhar bem a função, imagine colocar um cara que não foi vocacionado para aquilo. É pura e simplesmente receita clara para o fracasso. Caminho seguro para a confusão. Não, a gente não tem poder mágico de botar o nome no papel e tornar o sujeito diácono, ou tornar o sujeito presbítero, ou promovê-lo de diácono para presbítero. Olha só que coisa impressionante que a gente consegue fazer. Deus coloca o sujeito como diácono, mas o nosso papelzinho muda ele para presbítero. Se vire Deus. Eu já votei, agora é por sua que se vire. Não, vamos pôr a mão nesses caras daqui 2 meses, 3 meses, e não queremos nem saber. Não é assim. Simplesmente não é assim. Tudo na igreja nasce da Escritura. Tudo na igreja é espiritual. Não é lógico.
não é logística, não é administrativo, é espiritual. Ah, pastor, mas o diácono é só isso mesmo, é tirar o cachorro da igreja, segurar o bêbado quando entra lá e manobrar o carro. Ah, é? É isso? Não me parece. Não me parece ser o que a Escritura fala. Porque se fosse isso, o cara não precisava ser espiritual. Qualquer um tira cachorro da igreja. Só dá um chute aí. Qualquer um segura o bêbado. Manobrar carro, qualquer um manobra. Não. A função de diácono é uma função tão espiritual quanto a de presbítero. Observem que ela nasce, né, os primeiros diáconos experimentais aí, eles são aqueles 7 mesmo lá de Atos. Eles não eram chamados de diáconos ainda, mas eles são aí o protótipo. E quais foram as exigências? Por que é que escolheram 7 lá? Porque deu confusão na igreja. A igreja tem confusão, né? Que milagre. Começou a confusão lá em Atos. Por quê? Porque havia os crentes judeus, convertidos judeus, e aí começaram a se converter também os estrangeiros, mas ainda prosélitos, não eram aqueles bem estrangeiros mesmo, eram só os judeus, os estrangeiros que tinham se tornado seguidores da religião de Israel, e agora passaram para a igreja. Então eram gregos. E aí a divisão, né? E aí a reclamação. Nossas viúvas não estão sendo bem atendidas. Vocês aí, judeus, só estão cuidando das viúvas de vocês. Né? Vocês, apóstolos, são judeus. E nós estamos com o nosso grupinho aqui, tudo passando fome. O que diz os apóstolos? Irmãos, a nossa função não é servir mesa. Veja, muito claro isso. Não é que servir mesa seja algo inferior, não é isso. É só uma questão de que não era o chamado deles. A nossa função é pastorear o rebanho, pregar, avançar o evangelho, né, e tratar desses aspectos. Mas servir mesas é importante. Então, vamos escolher aí. Escolham vocês mesmos. 7 pessoas. E aí vem as características. Que seja muito falante, carismático, solícito. Não. Piedosos. Gente de oração. Gente crente. Gente séria. Porque o ato eclesiástico, né, de cuidar de pessoas em suas necessidades físicas, é uma ação espiritual, tem que ser feita com oração, tem que ser feita com submissão a Deus e à sua vontade. Do mesmo modo que quando o presbítero prega, né, oficialmente a palavra, ou atende às necessidades espirituais da igreja, ele tem que fazer dessa forma também. O diácono, quando ele ajuda e cuida das partes físicas. Porque essa dicotomia que nós estabelecemos na tradição não existe. Qual dicotomia? As coisas espirituais e as coisas físicas são separadas. Para Deus não são. Porque Deus nos criou como uma unidade. Você é o quê? Você é corpo e alma, certo? Qual que é mais importante? O corpo ou a alma? Se você disser que é a alma, você não entendeu nada. Se você disser que a alma é mais importante do que o corpo, você não entendeu nada, porque aí não precisaria de ressurreição. Por que o Senhor iria ressuscitar o corpo se ele não é importante? Fica só com a alma. Não, nós vamos ressuscitar com o corpo. Claro que vai ser muito melhor do que esse, né? Um corpo glorioso, mas é corpo. O Senhor nos criou corpo e alma. Ele quer que nossas necessidades espirituais sejam atendidas, Ele quer que nossas necessidades físicas sejam atendidas. Porque tudo é espiritual. Servir mesa é espiritual.
Sim, se você tiver que manobrar um carro, você sendo diácono, você vai fazer isso de forma espiritual. Às vezes precisa, não devia ser a coisa principal que ele faz, mas pode ser necessário. Você vai fazer de forma espiritual porque você sabe que você está ajudando uma pessoa a ir glorificar a Deus através do culto. Você não vai fazer isso brigando e reclamando, não sabe nem estacionar direito, não sei o que lá, põe a vaga aqui. Você não é manobrista de estacionamento. Você é um servo de Deus, cuidando das pessoas que são de Deus na casa de Deus. Não é o que Paulo diz aqui? No verso 14, como é que ele chama o lugar? Eu estou escrevendo essas coisas, ele diz aqui. Como é que tem que ser o presbítero? Como é que tem que ser o diácono? Para que fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. É o apreço que o oficial, seja ele presbítero, seja ele diácono, tem por esse lugar que muda a sua postura, que torna ele um servo de fato. É entender que lugar é esse. Irmãos, não confundam outra vez. Não estou falando de paredes. Não estou falando de bancos. Não estou falando de estrutura física nesse sentido. Embora, que maravilha ter uma boa estrutura física igual essa. Mas isso não é igreja. A casa de Deus não são essas paredes, não são esses bancos, não é o estacionamento, não é o prédio ao lado. A casa de Deus não é isso. Isso são apenas utensílios que nós usamos. E se não quiser, não usamos. Se a gente quisesse dizer, olha, não podemos mais, suponha, interditado, não pode mais usar, acabou. Proibido, legislação federal, aqui não pode ter igreja, acabou, zerou. Não mudava nada. E se na sua cabeça você acha que mudava, você não sabe o que é igreja. Você não sabe o que é casa de Deus. Não mudava nada. Se nós chegássemos aqui domingo que vem, não tivesse nenhum banco aqui, todo mundo em pé, você diz, não, vou embora, aqui não me serve. Não sabe o que é casa de Deus. Porque casa de Deus são as pessoas reunidas. A reunião do povo de Deus. Isso é casa de Deus. A casa de Deus é a koinonia, é o lugar da comunhão, onde vivem unidos os irmãos. Ali ordena o Senhor a sua bênção. Casa de Deus não é parede, não é templo, não é banco, não é som, não é computador, não é projetor. Casa de Deus não são instrumentos musicais. Se o único jeito que você tem de adorar o Senhor é se tocar algum desses instrumentos aqui, você não sabe o que é adorar o Senhor. Se você só consegue adorar o Senhor porque foi bem cantado e bem tocado, e claro que tem que ser, meus irmãos, porque quem serve tem que servir bem feito. Mas é porque quem está fazendo para Deus, não porque a gente precisa. Nós temos que conseguir adorar a Deus, mesmo que a gente não tenha onde sentar, não tenha um ventinho fresquinho do ar-condicionado para nos refrescar. Mesmo que nós não tenhamos um bom sistema de som para ouvir, e bons músicos para tocar, e bons cantores, isso não pode influenciar. Não pode ser o fator decisivo. Se tem algo errado. Definitivamente tem algo terrivelmente errado conosco. É preciso entender o que é casa de Deus acima de tudo. E claro que quanto melhor a gente tiver essas coisas, melhor ainda. Então agora, pastor, nós vamos colocar banco de pedra.
né, com prego, para os irmãos sofrerem, que daí eles vão glorificar a Deus ainda mais. Né? Não precisamos fazer isso. Agora vamos tirar todas as facilidades que temos, né, para ser crente raiz. Vamos ser crente raiz. Né? É isso. É só outro extremo. É só ir para um outro extremo tão ruim e negativo quanto. É mais uma vez achar que isso é o que faz a diferença. Porque se você acha tal ponto que é isso, que então você quer tirar tudo. Também não entendeu nada. Nem uma coisa, nem outra. É simplesmente entender que a igreja é a casa de Deus, a igreja do Deus vivo. E por isso também, não dá para ficar em casa. Porque quem fica em casa não participa da igreja de Deus, da casa de Deus. O que é família? Família é quando as pessoas estão juntas. Claro que continua sendo irmão longe, continua sendo filho longe, mas o bom da coisa é reunir. O bom da coisa é estar junto. E nós temos a possibilidade de fazer isso todos os domingos. Vai ficar em casa fazendo o quê? O que tem melhor lá? Outra vez, se tem algo melhor, não sabe o que é casa de Deus. Não sabe o que é igreja do Deus vivo. Quando o diácono e o presbítero entendem que a função deles é com a casa de Deus, é como se deve, como Paulo fala aqui, fique ciente de que é assim que se deve proceder na casa de Deus, muda tudo. Eles não se importam mais, sabe, com os irmãozinhos ranzinza. Eles já não sofrem mais com aquela gente que só sabe criticar e fazer nada. Eles não sofrem mais por isso. Porque eles não estão esperando aplausos das pessoas. Eles estão querendo fazer o melhor para a casa de Deus, para a igreja do Deus vivo. E confiam que o Senhor, na sua providência, há de guiar e melhorar um pouco esses irmãozinhos reclamões. Quem sabe, né, tirar um pouquinho o azedume do coração, para que sejam mais como Cristo, que sempre foi manso e humilde, em quem Ele disse que nós temos descanso para as nossas almas. Vejam a primeira expressão, fiel é a palavra, verso 1. Estou falando de uma coisa aqui que você não pode duvidar, Paulo está dizendo. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Episcopado, duas palavras gregas, episkopos. Epi, sobre. Scopus, visão. Sobre, visão. Supervisão. Supervisor. Literalmente, episcopos, ou episcopado, supervisor. É isso que um presbítero é essencialmente. Ele é alguém que está sempre cuidando, olhando para o rebanho, olhando para as pessoas. Ele está sempre de olho nelas, ele é um supervisor. É o que significa a palavra bispo. Presbítero e bispo são sinônimos, não são dois cargos diferentes. O bispo, depois vem o presbítero, é a mesma coisa. A questão apenas é semântica. Né? A palavra presbítero, literalmente, é ancião, quer dizer, experiente. Então aponta para a essência dessa pessoa como alguém experiente na fé. Por isso que não pode ser neófito, né? A expressão usada aqui, neo, novo, fitos, fé, neófito, novo na fé. Não pode ser novo na fé. Porque não tem como ser novo na fé e presbítero ao mesmo tempo, não tem como ser. Porque o presbítero tem que ser experiente. Ancião não é de idade necessariamente. A gente sabe que na história da igreja sempre existiram presbíteros jovens também. Cristo era jovem demais. Cristo morreu com um pouco mais de 30 anos. Os apóstolos eram todos jovens quando começaram o ministério. Paulo não tinha 30 anos quando se tornou apóstolo. Então, não é uma questão de idade em si só. É uma questão de experiência.
experiência. Alguém que já trilhou os caminhos do Senhor por um bom tempo e mostrou o quê? Confiabilidade, mostrou perseverança. Por isso que não dá para ser recém-convertido e presbítero, jamais. Não é bíblico. Espere, todo mundo tem que esperar o seu tempo, né? Até que o Senhor confirme a vocação presbiteral. Mas note o que Paulo diz aqui. Se alguém aspira. E por que alguém aspira? Porque provavelmente o Senhor colocou esse desejo nele. Agora, os testes vão ter que ser feitos, porque não é só a pessoa ter vontade de ser. Ela ter vontade de ser é uma boa indicação de que talvez Deus deu o dom para ela ser. Mas eu só consigo saber isso testando, só na prática. Tinha uma historinha de um rapaz que ele disse que teve um sonho, era um crente assim meio largado, e há pouco na igreja, mas teve um sonho. E aí ele viu escrito no céu assim, 3 letras bem grandes. VPB. Entendeu na hora. Foi falar ao pastor, quero ser pastor. Meu filho, por quê? Engraçado, deve ser, quase não vem na igreja, tal, enfim, mas quer ser pastor? Quero. Por quê? Porque eu tive um sonho. E no sonho eu vi 3 letras. VPB. É mesmo, meu querido? O que significa isso? Eu entendi que significa vai pregar a Bíblia. Então, eu estou aqui, quero ser pastor, vou pregar. Mas você não pregou até hoje? Não. Então você quer ser pastor para daí começar a pregar a Bíblia? Então eu vou te dizer, eu tenho uma outra interpretação para o seu sonho. Vá plantar batata. Que você vai ser muito mais bem sucedido nisso. Não é uma transição, ou seja, se você nunca fez isso, não é porque não passe de mágica, você vai começar a fazer. Se você nunca olhou para os irmãos e se sentiu motivado a ajudá-los em suas necessidades físicas, se isso nunca tocou no seu coração antes, se você nunca, sem ter cargo, sem ter função, sem ter nada, se você nunca desejou de alguma maneira tratar desta área, não é porque colocaram ali 100 votos para você que você instantaneamente vira um diácono. Se você nunca olhou para outras pessoas e pensou, como é que eu posso ajudá-las? Eu vejo que essa família está com dificuldade, esse irmão, ele está com lutas pessoais, eu sinto vontade de orar por ele, eu acho que eu posso dar uma palavra para ele, como é que eu faço para ir ali? Se você nunca teve o desejo de fazer isso com ninguém, não é porque te deram 200 votos que você do nada virou presbítero, não é assim. Não funciona assim. É preciso que você mostre antes. Por isso que, inclusive, uma das coisas ditas aqui ao diácono é, primeiro testa o cara. Deixa ele um tempinho trabalhando já, que ele quer ser. Não põe a mão logo de cara, não. Sejam primeiro experimentados por um tempo. Porque, sim, eu acho que é mais difícil ser diácono do que ser presbítero na igreja. É mais difícil. Então, talvez por isso ele fale, deixa a pessoa ficar um tempo para ver se realmente dá certo. A nossa doutrina da vocação diz o seguinte, a pessoa vem e se apresenta ao conselho e diz, eu quero ser pastor, pensando aqui no presbítero docente, porque é a mesma função, presbítero docente, não a função, é o mesmo cargo, Presbítero, o pastor é presbítero também. A única diferença, eu pessoalmente não gosto dessa distinção, aí eu já começo a me chocar um pouquinho, mas presbítero docente e regente, eu não sei de onde a gente tirou isso na nossa Constituição, porque da Bíblia não é. Não existe distinção entre presbítero docente e presbítero regente. Se é presbítero, tem que ser docente. Não é isso que Paulo fala aqui? Olha aí, é característica essencial. Ele diz aqui, é necessário que o bispo, que é o presbítero, o episcopos, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, aqui especificamente tem a ver com não ser polígamo, havia poligamia naqueles dias, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar.
Se é uma das características essenciais que seja apto para ensinar, então todos os presbíteros são docentes. Necessariamente, eles são docentes. É exigência fundamental. Não quer dizer que ele tenha que ser um pregador internacional. Eu tive como presbítero lá em Santo Amaro, o presbítero Solano Portela. Presbítero, convicto, um excelente pregador, um mestre de altíssimo nível, pregava no Brasil e fora do Brasil. Não tem que ser igual a ele necessariamente. Mas um mínimo de docência tem que ter. Um mínimo de capacidade de expor o Evangelho e a palavra é requisito fundamental. Então, se há uma distinção entre presbíteros, é aquela que a Bíblia estabelece: os que se dedicam integralmente e os que se dedicam parcialmente. Porque alguns são chamados para serem presbíteros de tempo integral. E outros dedicam uma parte do seu tempo porque eles têm outras atividades e funções a realizarem. Essa é a única distinção bíblica que existe. No mais, presbítero é o cargo. E por isso, eu como pastor não sou superior aos presbíteros. E nem aos diáconos. São só cargos diferentes. Por conveniência da organização, da estrutura, eu posso ocupar a função de presidente. Então, é um cargo de presidente. Mas não é a minha essência que é melhor ou superior aos demais. As funções podem existir. Por uma questão de organização, nós temos que colocar alguém para presidir. Aliás, existe também esse dom de presidir. Os que presidem bem. Faça na força que Deus supre. É importante, é necessário que haja essa organização. Então, quer dizer, se a pessoa nunca mostrou nenhuma habilidade em ensinar a Escritura para outros, nunca fez isso, com ninguém, não tem como ela assumir o cargo de presbítero. Não ainda. Espere o tempo. Um dia talvez o dom se manifeste, porque não é também que a gente nasce com o dom, né? Deus dá o dom. Não confunda dom espiritual com talento natural. São coisas distintas. Todos nós temos certos talentos naturais. A gente faz umas coisas melhores que as outras, não é? Tem gente que ensina, aqui eu estou falando professor mesmo, na rede pública, qualquer lugar, tem o talento natural de ensinar. O outro tem um talento natural para construir coisas. Não vamos confundir talento natural com dom espiritual. O talento natural, você já nasce com aquilo. Um dia só você vai, de alguma forma, mostrar habilidade. Por exemplo, tem gente que tem um talento natural para cantar. Não adianta eu tentar imitar o sujeito, eu só vou desafinar. Eu não tenho esse talento. O outro tem um talento natural para tocar instrumento, o cara é hábil, ele pode desenvolver, ficar melhor ainda, tal, mas o máximo que eu vou conseguir é tocar um dó, ré, mi, e olha lá. Mas isso é talento natural. Dom espiritual, Paulo chama de carismata. São os carismas do Espírito. Isso é algo altamente espiritual. Que o Senhor concede aos membros do seu corpo. E por quê? Simples, é um corpo, né? E se é um corpo, cada membro tem alguma coisa para fazer, tem alguma função. Não tem parte do corpo que não serve para nada. Ou tem? Tem uns que só servem para doer, né? Só incomoda o resto do corpo, porque dói, atrapalha, enfim, mas ainda é membro. O corpo tem que cuidar desse membro. Claro que é mais fácil cortar fora. Né? Não é mais fácil cortar fora? O dedinho está me dando trabalho. Gente, como dá trabalho esse dedinho? Pega a faca.
vamos se livrar. Não, o corpo tem que tratar. Só que o dedinho tem que se curar. E precisa entender que ele está ali para ter uma função, que não é só ser carregado pela mão assim, ó, quando você carrega o dedinho por ali. Não, por insignificante que seja a função do dedinho, tem alguma coisa em algum momento que você usa ele, não é? Ou nunca usou o dedinho para nada. Algum momento você usa ele. Pode ser que não use tanto quanto o polegar. Mas o fato é que nós temos que parar de ser membro só para causar dor no corpo. E nós temos que aprender qual é a nossa função no corpo. O problema maior da igreja é esse. Outra vez, põe um cara na frente para fazer tudo. E o resto faz o quê? Assiste. Igual auditório, está bonito, aplaude. Oh, gostei. E se não gostou, fala o quê? Vaia. Nós não somos auditório. Corpo. Corpo precisa que cada membro faça o seu trabalho, faça a sua função. Se o seu corpo, suponha hoje aqui, você perdeu 30% dele, paralisou 30% do seu corpo, você se vira bem? Vai ser horrível. Claro que você se vira, dá para você meio que se locomover de um jeito ou de outro, mas quantas funções você consegue realizar com 70% do seu corpo funcionando, mas 30% não? E se 50% parar? 50% do seu corpo parou. Você vive bem? Consegue fazer tudo o que fazia? Joga vôlei, joga futebol, vai à feira. E que tal se 70% do seu corpo parar? Só 30% trabalha. Só 30% cumpre a função que tem. Olha, você está numa cama. Respira por aparelhos. Mal consegue mexer os dedos. Nas igrejas, em geral, não mais do que 10 a 20% dos irmãos realmente fazem aquilo para o que foram chamados. Isso é estatística. Não mais do que 10 ou 20% do corpo de Cristo desempenha mesmo a sua função. E você quer que a igreja funcione. E você quer que seja um paraíso. E você quer que seja uma maravilha. Como? De que jeito? Se 10% carrega o piano e o resto aplaude ou vai. De que jeito? Impossível. Não tem como. Pode botar o melhor pregador do mundo ali. Não tem jeito. Só quando a gente resgata a igreja como corpo e cada membro começa a seriamente dar a sua contribuição com o corpo de Cristo, é que a gente começa a ver as coisas acontecerem. Aí os diáconos alegremente desempenham sua função. Aí os presbíteros alegremente desempenham sua função. Aí não precisa ter popstar, superstar, não precisa nada disso. Organicamente, esse corpo cresce, amadurece, produz e glorifica o nome do Senhor. Episcopado, diaconato, são chamados ministeriais nobres. Veja que Paulo fala aqui, excelente obra. Sim, é um trabalho grandioso para pessoas insignificantes. Outra vez é a história do tesouro em vaso de barro, sempre vai ser assim. Quanto mais insignificante eu e você
saibamos que somos, melhor a gente serve, mais a gente produz. Cada um na sua função. Eu não tenho a pretensão de expor tudo isso aqui numa única exposição. Eu só quis dar um start. Isso aqui é coisa para trabalhar por muito tempo. Para nós realmente entendermos cada um, né, na sua função. O que significa exatamente isso? Uma das piores coisas que acontece, já estou indo para o fim, tá? É justamente quando a gente cruza. Quando um faz o que o outro devia fazer. E no nosso sistema presbiteriano, que é um belíssimo sistema, mas a gente estraga tudo, né? A gente tem facilidade de estragar as coisas boas. O que mais acontece é isso. Especialmente aqui entre presbíteros e diáconos. Quase sempre os presbíteros fazem a função dos diáconos e os diáconos tentam fazer a dos presbíteros. Inversão de papéis na Bíblia sempre é trágico. Sempre. Já começa com homem e mulher, né? Marido e mulher, Adão e Eva. Inverteu os papéis ali, queda. Sempre. Quando as pessoas realmente entendem qual é a sua função. Por exemplo, um caso específico aqui. Por que ele fala aqui dos diáconos? Veja, os diáconos não são chamados para ensinar. Ele não diz aptos para ensinar, mas os presbíteros são. Aí já está uma marca clara. Não quer dizer que o diácono não possa ensinar. Claro que pode. Aliás, 2 maiores pregadores da igreja primitiva eram diáconos aí, né? Estevão e Filipe. Eram entre os 7. Mas não é uma exigência. É para o presbítero. Interessantemente, com relação aos diáconos, é dito o seguinte aqui, que ele, né, não seja alguém que tenha uma ganância, não seja ganancioso, não inclinado a vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, não sejam gananciosos. Por quê? Porque na estrutura da igreja primitiva, quem mais administrava o dinheiro eram os diáconos. Era a função deles. E claro que se o sujeito, né, gosta de botar a mão no que não é dele, cuidando do dinheiro dos outros, você já sabe o que vai dar. Por isso que Paulo coloca aqui, o diácono tem que analisar bem essa questão financeira. Eleger diácono alguém cheio de dívida lá fora, e veja, não é porque está cheio de dívida que você não pode ser um cristão. Sim, mas conserte a vida. Né? Vá atrás, conserte a vida, mas não tem como ser diácono enquanto estiver nessa situação. Porque a sua administração não conduz. É sempre assim, o que você faz ruim lá fora, você faz ruim aqui dentro. Por isso que Paulo fala para o presbítero, se você não cuida da sua casa, seus filhos são tudo insubordinados, seus filhos não querem saber de nada, então não dá para ser presbítero. Porque aqui você vai cuidar da casa de Deus, mas você não cuida da sua casa. Primeiro a sua, depois a de Deus. Então, sempre primeiro você tem que fazer bem feito as suas tarefas, os seus chamados lá fora. Aí depois você tem respaldo para vir fazer também aqui dentro. Entendendo que são esferas diferentes. Lá fora só precisa de talento natural. Aqui você precisa de dom espiritual. Sem dom espiritual, ninguém faz o que precisa fazer. As demais coisas aqui, meus irmãos, estão muito claras, né, no texto. Veja, temperante para o presbítero, sóbrio, modesto, hospitaleiro. Tudo do presbítero é braços abertos para receber bem. Tudo do presbítero é isso. Braços abertos para acolher. Ele é pastor, ele tem que acolher a ovelha. Cuidar da ovelha. Claro que tem hora que a ovelha precisa de cajado. Também, ele tem que ser firme para usar o cajado. Aliás, o apóstolo Paulo, nos conselhos que ele dá aos presbíteros, adivinha de onde? De Éfeso, sempre Éfeso. Quando ele se despede e vai para Jerusalém, ele chama os presbíteros e diz o quê? Pega o cajado, meu querido. Mas o cajado é mais para o lobo, tá? Não fica batendo só na ovelha. Bate no lobo. O que é bater no lobo?
que o lobo quer? O lobo quer devorar a ovelha. São os falsos profetas, são os falsos pregadores, são os falsos. Muitos presbíteros por aí batem na ovelha e acolhem o lobo. A função é bater no lobo e cuidar da ovelha. E por isso, não violento, cordato, inimigo de contendas. Olha, e é tão bom quando a gente chega assim numa igreja que a gente não conhece quase nada, a gente pode falar o que quer, né? Aí depois, sabe, não pode mais, né? Mas no começo, é bom por isso, porque a gente não está falando de ninguém. Não conhece. Mas assim, a pior coisa que você pode chegar num conselho de uma igreja e discussão. E um discutindo com o outro. E assim, e todo mundo quer ter a sua opinião. O que diz o texto aqui? Inimigo de contendas. Presbítero brigão não é presbítero. Não pode estar no cargo. Um brigão nem na igreja devia estar, mas muito menos no cargo de presbítero. Um presbítero é alguém inimigo de briga, é isso que Paulo está dizendo. Não é um covarde, não é um frouxo. Ele só é modesto, temperante, equilibrado. E mesmo quando tem que disciplinar, disciplina com mansidão. Com pura e simples humildade e mansidão. Tudo no presbítero é isso, acolher. Cuide bem da sua casa porque você tem que cuidar da igreja, você é o paizão. Você tem que receber as pessoas, cuidar da igreja de Deus. Não ser soberbo, enfim. Agora os diáconos têm mais a ver mesmo com a função física que eles administram, que eles fazem. Por isso ele fala muito aqui de respeitável, gente de uma só palavra, não é bêbado, né, óbvio, não é ganancioso, consciência limpa, seja testado, e então desempenhe bem. Não sejam, ele fala aqui das mulheres, sempre é uma dúvida, a gente pode falar sobre isso com mais tempo, em outro momento, né, entrar nessa questão, será que é diaconisa? Será que é a mulher do diácono? Eu não vou nem entrar nessa discussão agora, porque senão a gente sai daqui só às 15h, né? Então deixa para outro dia. Mas o ponto é que existe a necessidade de que o diácono exerça falando pouco. O presbítero fala mais. Vejam, Paulo quando divide os dons, ele divide em duas categorias. Ele fala dons de fala e dons de mão. Ou seja, todos os dons espirituais se enquadram em duas colunas. Ou você o exerce falando, ou você o exerce fazendo. Os capitães dos dois são presbíteros, falam. Diáconos, fazem. Por isso que o trabalho do diaconato é mais silencioso que o do presbítero. Mas não quer dizer que seja menos espiritual, menos honroso, menos digno ou menos importante. Por hoje é só, né? Senão daqui a pouco alguém desmaia aí, né? E eu não sou Paulo para ressuscitar o camarada, né? Então, melhor a gente encerrar com uma oração. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, por podermos estudá-la nesta manhã. Há muita coisa aqui que nós precisamos aprender, Senhor. Instrua-nos conforme a tua vontade e usa o teu Espírito sempre para nos guiar pelo caminho reto. Livra-nos de todo mal, é o que nós te pedimos. E abençoe, Senhor, essa escolha de presbíteros e diáconos a ser feita aqui. Que não seja uma escolha por quem escolhe é o Senhor, mas que seja um reconhecimento de quem o Senhor de fato escolheu. Para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.